Boa noite. Boa noite. Papa Francisco cumpre compromissos de chefe de Estado. No Vaticano, o pontífice recebe presidente do Brasil. Igreja em Cotia, na Grande São Paulo, celebra 310 anos de criação. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspende comercialização de 31 planos de saúde. Sancionada lei que retoma a obrigatoriedade do exame toxicológico para motoristas. Caixa suspende cobrança de PIX para empresas. E as surpresas da estação mais fria do ano. Esta é a TV de inspiração católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias a serviço da vida e da esperança. Hoje, no Vaticano, não teve catequese com o Papa Francisco. O pontífice recebe nesta semana autoridades de governo e, entre elas, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, com quem se reuniu por cerca de 45 minutos. Durante o encontro, Francisco e Lula falaram, entre outros assuntos, sobre a paz no mundo. O Vaticano é o menor estado soberano do mundo. Neste território da Santa Sé está a residência do Papa. Como chefe de Estado e sumo pontífice, ele administra os poderes legislativo, executivo e judiciário. Na sede da Igreja Católica, o Papa Francisco, como chefe de governo, representa oficialmente a unidade nacional e a legitimidade do Estado. É dele o papel de receber autoridades como presidentes, entre outros que desejam visitar o Vaticano. Mesmo em recuperação da cirurgia realizada no último dia 7, o Santo Padre mantém a agenda de audiências privadas com chefes de Estado ou seus representantes. Hoje, Francisco se encontrou com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os assuntos tratados, a situação sociopolítica da América Latina e temas de interesse comum, como a promoção da paz e da reconciliação, a luta contra a pobreza e as desigualdades, o respeito às populações indígenas e a proteção do meio ambiente. Francisco entregou ao presidente a mensagem para a paz deste ano, o documento sobre a fraternidade humana, o livro sobre a Statue Orbe de 27 de março de 2020 e um baixo relevo de bronze. Lula deu ao Papa uma obra de um artista pernambucano. Já a primeira-dama deu ao pontífice uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, de Belém. No fim da tarde, o Lula se encontrou com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu a comercialização de 31 planos de saúde. Assunto para Brasília com Ronaldo da Silva, que traz as informações. Boa noite, Ronaldo. Olá, Yara. Boa noite para você também. Boa noite para toda a nossa equipe que está trabalhando aí agora e para quem nos acompanha. Olha, a determinação se deu após reclamações de beneficiários em todo o país e passa a valer a partir desta sexta-feira, 23 de junho. A lista tem 31 planos de 9 operadoras proibidas de realizar vendas e contratos pelo período de 3 meses, já a partir desta sexta-feira. As reclamações específicas foram apuradas, segundo a gerente de acompanhamento regulatório das redes assistenciais da ANS, Andréia Bibi. As operadoras com maior volume de reclamações de natureza assistencial relacionadas à cobertura e a prazos de atendimento serão avaliadas para ver se elas estão sob risco e aí ter a suspensão da comercialização de seus planos. Segundo o órgão, a medida faz parte da garantia de atendimento que acompanha o desempenho do setor e também atua na proteção dos consumidores. Os mais de 407 mil beneficiários continuarão a usufruir os planos suspensos, mas a liberação para novos clientes só será restabelecida pela ANS mediante comprovação dos resultados avaliados. A partir dessas reclamações, é importante o beneficiário saber que quando ele faz uma reclamação aqui, essa reclamação, além de ser apurada no caso concreto, ela é insumo para este programa de suspensão de comercialização de produtos. Mais de 46 mil reclamações. Então, você vê que de um universo de 407 mil usuários, você tem um percentual bastante elevado, mais de 10%.
Entre os planos proibidos de realizar novas vendas, 12 pertencem à Unimed Rio e 2 da Unimed Montes Claros, 4 são da Good Life Saúde, 4 da Federação das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. 3 pertencem à Saúde Brasil Assistência Médica, outros 2 da operadora Unicentral de Planos de Saúde e da Santo André Planos de Assistência Médica e 1 da Terra Mar Administradora de Plano de Saúde e da Unimed Vertente do Caparaó. E a Caixa Econômica Federal anunciou que suspendeu a cobrança do PIX para a pessoa jurídica. A taxa começaria a valer no dia 19 de julho. O banco informou que suspendeu a cobrança para que os clientes possam se adaptar à regra. A suspensão ocorreu após o pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conforme divulgou o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Segundo o ministro, a decisão será discutida na próxima semana, após o retorno de Lula da Europa. A cobrança do PIX passaria a valer no dia 19 de julho. A cobrança não afetará pessoas físicas e microempreendedores individuais. A Caixa alega que todos os outros bancos já cobram taxas sobre transferência via PIX por pessoas jurídicas. O banco também ressaltou que a cobrança de empresas é autorizada desde a criação da ferramenta em novembro de 2020. Em nota, o banco afirma que a suspensão visa ampliar o prazo para que os clientes possam se adequar e receber esclarecimentos sobre o assunto. O PIX é o pagamento instantâneo brasileiro. Recurso criado pelo Banco Central, o dinheiro é transferido entre contas em poucos segundos a qualquer hora do dia. Para esta quinta-feira, a previsão é da chegada de uma frente fria que muda o tempo no centro-sul do país e começa provocando temporais do nordeste do estado gaúcho a oeste do Mato Grosso do Sul. Aqui no estado de São Paulo, aumenta a umidade no sul do estado. Nas demais áreas do centro-sul, as temperaturas estarão altas à tarde e a baixa umidade relativa do ar. Cuiabá registra máxima de 35 graus, Rio de Janeiro, 28. A umidade relativa do ar marca abaixo dos 16% na região do Planalto Central. Já há alguns dias acompanhamos um cenário de chuva volumosa e intensa em áreas do norte e nordeste do país. Essas instabilidades não mudam ainda. Amanhã, na costa norte e leste do nordeste, a chuva será mais forte. E no norte, entre o noroeste do Amazonas, Roraima e oeste do Pará. Bom, hoje começou a estação mais fria do ano. Nossa equipe preparou uma reportagem explicando como deve ser o período do inverno. Quem conta pra gente é Sidney Fernandes, direto da capital paulista. Boa noite, Sidney. Boa noite, Yara, Reinaldo, e boa noite a todos que nos acompanham. O inverno é marcado por temperaturas mais amenas, só que neste ano a estação deve sofrer influência do fenômeno El Niño. Nossa equipe explica o porquê. O El Niño provoca o aquecimento das águas do Pacífico na região da linha do Equador, altera a circulação dos ventos e a distribuição de chuvas em todo o planeta. O fenômeno irá interferir diretamente no inverno deste ano. Essa condição, favorece temperaturas mais elevadas em grande parte do Brasil. Então, áreas do centro-oeste, sudeste, nordeste e norte do Brasil devem ter aí um inverno com temperaturas um pouco acima da média, até com desvios mais significativos lá na região norte e áreas do centro-oeste do Brasil também. Áreas da região sul, principalmente o Rio Grande do Sul, devem ter um inverno com temperaturas muito próximas da normalidade. Apesar das temperaturas mais amenas, os meteorologistas não descartam o aparecimento de massas de ar frio no sul e no sudeste. O El Niño também deve influenciar nas chuvas da estação. Áreas do Amazonas, do Pará, Roraima, Amapá, devem ter aí um inverno mais seco, com chuvas mais isoladas e, por conta disso, volumes que ficam abaixo da média histórica. Grande parte do Brasil Central, áreas da região sudeste, tem um período seco nessa época do ano, então chove muito pouco, deve continuar assim, não deve fugir do padrão. E a região sul deve notar aí um aumento na frequência e nos volumes de chuva.
As temperaturas mais baixas, a redução da umidade do ar e os ambientes fechados contribuem para o aumento das doenças respiratórias nesse período. Mudanças de hábitos e simples atitudes podem ajudar na prevenção. Se hidratar muito bem, fazer atividade física, se alimentar bem, dormir convenientemente, tomar as vacinas e controlar a sua doença de base. Porque quem tem asma, ela tem que estar controlada, porque se ela não estiver, ele vai pegar um vírus ainda por cima e aquilo tudo vai se agravar muito. Em Cotia, na Grande São Paulo, a paróquia Nossa Senhora de Montserrat está celebrando 310 anos desde a criação da primeira capela. Acompanhado do cinegrafista Antônio Matos, eu visitei a igreja centenária e é o que vamos ver na reportagem. Preciosidade que resiste ao tempo. Cotia, na Grande São Paulo, cresceu no entorno da igreja dedicada a Nossa Senhora de Montserrat. A primeira capelinha foi fundada por volta de 1684. Justamente quando o bispo do Rio de Janeiro, responsável por essa região, ficou sabendo que havia uma imagem de Nossa Senhora do Montserrat numa capelinha na estrada Fernando Nobre. E essa capelinha estava em péssimas condições, então ele pediu para construir uma igreja. Então, em 1713, foi construída essa igreja e foi erigida a paróquia de Nossa Senhora do Montserrat aqui em Cotia. A devoção a Nossa Senhora de Montserrat tem origem na Catalunha, Espanha, no século XI. Chegou ao Brasil por meio dos colonizadores espanhóis e monges beneditinos, em meados do século XVII. Os detalhes no interior do templo são de encher os olhos. É um barroco simples, no estilo neoclássico, em muitos detalhes, e ela teve várias etapas de construção. Ao longo dos anos, a igreja passou por várias reformas. 2 foram expressivas, em 1911 e em 1935. No entanto, as intervenções mantiveram as características originais do altar-mor, das paredes em taipa de pilão e dos nichos laterais, uma riqueza de grande valor histórico. Nos 8 altares laterais estão cerca de 24 imagens. São Benedito, São José, Santa Teresinha e Virgem do Rosário. São alguns dos ícones do século XVIII e início do século XX. Uma gruta de Nossa Senhora de Lourdes também impressiona. No altar constam 5 relíquias, como a de Dom Bosco e de Santa Teresinha. O povo é muito devoto, mas sempre essa devoção leva a Jesus, o centro da nossa fé. A Igreja Mãe cresceu e deu origem a outras 10 paróquias e comunidades. Porque a gente não tinha igreja, não tinha nem comunidade, não tinha. Aí a gente assistia a missa, procissões da paixão, tudo era aqui. Quando você entra num templo desse, você se vê diante de Deus, diante de Nossa Senhora do Montserrat, e você renova a sua fé. É isso que eu sinto. A festa da padroeira ocorre em 8 de setembro. Mas todos os meses a paróquia realiza novenas pela celebração dos 310 anos de história e devoção. Primeiro, para fazer memória de todo o trabalho de evangelização que foi feito aqui. Depois, a devoção à Virgem Maria. Nós sabemos que a devoção saudável à Nossa Senhora não termina em Nossa Senhora. Ela nos leva a Jesus. Seguimos em Brasília. O governo decidiu prorrogar por mais tempo o prazo para a compra de veículos leves com desconto para pessoas físicas. O Ronaldo da Silva conta mais para a gente. Ronaldo, como é que está a venda de carros por aí? Olha, Reinaldo, mesmo com os descontos, as vendas ainda continuam baixas. Um outro assunto que você também acompanha na reportagem é que o presidente da República sancionou a lei que determina o retorno da obrigatoriedade da realização de exames toxicológicos para motoristas profissionais. O decreto que prorroga a exclusividade por mais 15 dias foi assinado pelo presidente em exercício.
Geraldo Alckmin. Os consumidores ganharam mais tempo antes da liberação para empresas comprarem veículos leves. 324 milhões de reais já foram negociados com descontos tributários, o que corresponde a 64% do total disponibilizado para o programa. Os valores de descontos podem chegar a até R$8 mil, como é o caso deste modelo, um dos mais baratos vendidos no país. Isso é sinal de que funcionou bem. A indústria estava principalmente de automóveis, estava com os pátios muito cheios. E isso ajudou, de certa forma, a movimentar esse mercado de carros novos e carros usados. Para o revendedor de carros seminovos, as mudanças não surtiram efeito no mercado de usados. E lembrando que, com juros altos, o mercado ele não funciona. Pode vir qualquer tipo de incentivo. A lei que retoma a obrigatoriedade dos exames toxicológicos para motoristas profissionais também foi adotada pelo governo nesta semana. O exame será obrigatório a partir do dia 1º de julho para motoristas das categorias C, D e E. A regra aprovada no Congresso impedia o profissional de conduzir veículos particulares com exame fora da validade e também estabelecia multa para quem perdesse o prazo para a realização do teste. Os trechos foram vetados pela Presidência da República. O exame se mostrou importante. Por quê? De 2017 até 2020, segundo o SOS Estrada, houveram 170 mil exames positivos para o uso de algum tipo de droga. Nossa participação fica por aqui. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Com vocês aí, Reinaldo e Yara. Boa noite para você, bom descanso e até amanhã, Ronaldo. Antes de encerrarmos, vamos falar da nova estação que deu as caras hoje no Brasil. É o inverno que traz elementos inspiradores mais do que dias cinzentos. Veja na crônica de Fernanda Ribeiro. Os dias frios mudam a natureza no final de junho. Nos vemos em novos cenários preenchidos por geada e neblina. É tempo de acolher a estação mais fria do ano, experimentar o melhor das noites mais longas e aquecer o corpo e a alma para a nova rotina. Neste tempo, alguns podem afirmar: o inverno pode ser mais solitário. Será? Nas estações da vida, dificuldades e desafios são oportunidade. Para o novo tempo, fé. Amar o próximo. Em qualquer estação, o caminho da paz é construído pelo pedacinho de cada um. Na caridade, sair de si para se encontrar na realidade do outro. Empatia para edificar a vida humana. Que a mudança de cenário inspire pequenos ou grandes gestos, a começar pelo otimismo em vivenciar a nova estação. Afinal, a beleza dos dias frios pode transfigurar a alma e transformar o mundo. Tempo de aproveitar bem o inverno, né, Yara? Olha, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. A seguir, Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Uma ótima noite a você. Boa noite, paz para você.